Hoje nossa reportagem, nosso quadro Acontece está no município de São Jorge e nós vamos te falar sobre abelhas. Tanto aquelas com ferrão, as que a gente já conhece, quanto aquelas sem ferrão. Hoje nós vamos conversar com o seu Avelino Guadanin, que vai nos contar um pouco sobre as abelhas sem ferrão e a produção desse mel, e também com o Darcy e o Gilmar, e também o Felipe, que vão nos explicar como funciona a produção do mel das abelhas africanizadas. Confere só. Eu comecei em 2018. Aí eu fui numa casa do meu primo lá em Sirico e ele tinha essas abelhas mirim assim. Aí eu pedi para ele para conseguir me pegar umas para mim. Em 2018 ele me deu umas 5, 6, né? E eu sempre gostei, antes também, eu gostava de ter, né? Essas assim, para ficar olhando. Até hoje eu fico assim olhando na caixinha. Tem que cuidar com o frio, tudo, né? Aí em 2019 eu peguei mais umas 15. Além de lá que ele me deu, eu peguei lá no meu sogro, eu peguei mais umas 5 ou 6. E em 2020 eu peguei mais, que hoje eu tenho 61 caixinhas. Eu tenho mais, que eu tenho é a jataí, a mirim guaçu, tá? Eu tenho a jataí e a tubuna. Para mim era um divertimento, assim, de ficar cuidando delas. Eu aprecio muito elas trabalhando. De noite, antes de eu entrar na cozinha, eu vou dar uma olhada nas caixinhas, se tiver alguma coisa errada, eu fico olhando. E sempre gostei, assim, não é pelo mel, mas, assim, de cuidar delas. Sempre gostei. Por ser um enxame tão pequeno, elas dão, assim, 500 gramas cada enxame, né? Cada caixinha, né? No máximo, assim, 500 a 600 gramas. Onde que aquelas de ferrão, assim, dão 10 quilos. 20, 15 quilos, né? Mas essa, em princípio é assim, né? Elas dão um pouco mel, mas não é pelo mel, assim, é por gostar. Eu quero aumentar, eu quero chegar agora em 2021, agora no verão que vamos, assim que dá para pegar, eu quero chegar a 100 caixinhas. Aí eu quero pôr, agora semana que vem, segunda ou terça, eu vou buscar mais. Aí eu comprei, assim, eu vou buscar mais 2 mandaçaia e 2 manduri, que são outro tipo dessas mirim sem ferrão, né? Aí eu vou pegar mais 2. E depois eu quero pegar mais 2 tipos, assim, para fechar meu plantel ali de abelha mirim. As pessoas que querem vir conhecer, podem vir. Eu estou à disposição a todos. Eu gosto de mostrar, gosto que as pessoas olhem, comentem. E comer um mel também. Sim, a diferença é assim, né? Pela minha diferença, assim, como que eu gosto de ficar delas? Porque as outras picam, né? Mas eu tenho também das outras. Eu tenho umas 10 caixas das outras. Mas eu não... Sim, eu gosto dessas aí porque tu mexe com elas, tu vai ver, eu olho, eu dou comida agora para elas, né? Porque tem os enxames que são fracos. Eu olho dentro da caixinha, se precisar por comida, eu ponho, né? Porque elas são assim, o frio aqui é muito frio, né? Então elas morrem se tu não cuida delas, não dá comida. Como assim que o frio é tanto que todas essas caixinhas eu ponho isopor, né? Porque o isopor é térmico, né? Assim, no frio ele segura calor e no calor ele segura o frio, né? Assim que ele é, para elas não, porque elas morrem fácil, né? São muito pequenininhas, daí o frio é muito, né? Eu pego a cera, né, e o própolis da abelha, da mirim, e boto no álcool, né, e deixo 6 meses com álcool, que é o atrativo delas, né, e ponho num litro, esses litros de refrigerante, eu molho o litro dentro, eu pego eu enrolo o jornal no litro e depois passo uma lona preta para ficar escuro dentro, né. E ponho um biquinho na ponta do litro e ponho no mato, nas árvores assim grossas. A abelha sente o cheiro da cera delas mesmo, aí elas entram. E é assim que se faz. Eu comecei a trabalhar com as abelhas faz uns 16 a 18 anos, assim, comecei. Comecei assim em função de um
primo meu, primo da minha esposa, que me ofereceu. Tinha as caixas de abelha, tinha o macacão, funigador, todo equipamento para mim. E eu tinha vontade de trabalhar com as abelhas. Aí fizemos uma parceria, eu e ele, as meias, trabalhava as meias com ele, aí no tal de César Busato. Fiquei gostando, adorei trabalhar com as abelhas, ter o melzinho em casa, que a princípio trabalhava só para a família, né? Só para a gente, para a família, ter o mel para a família. Comecei a vender, também comecei a gostar do dinheirinho, né? Aí fui ampliando. Aí depois fiz mais uma parceria com meu amigo Darcy Tedesco e fomos ampliando, melhorando a cada dia mais. Comprei uma máquina centrifugadeira elétrica. Final da história, hoje eu estou com 50 caixas de abelha. Colhi esse ano 638 quilos de mel. Não foi um bom ano, mas tá bom, vamos agradecer esse ano. Eu esperava de colher a base de uns 1.000 quilos de mel. Se desse uma safra boa, infelizmente não, mas vamos agradecer o que veio. E eu comercializo aqui eu tenho loja de calçado e confecções, aí tem uns vidros em cima do balcão assim para venda, né? Aí o cliente vem e olha, tem mel para vender sim, aí eu faço minha venda assim. E depois tem minhas irmãs, tem uma padaria no Guabiju, também eu deixo elas vender lá. E tem mais uma filha em Biraiaras, também tem loja, que nem a minha, calçado e confecções, que também vende lá para mim. E vou colocando um lado e outro, sempre vou colocando. Graças a Deus, ano passado me faltou mel. E esse ano nós estamos quase no fim. É gostoso, eu tenho prazer, eu adoro, né? Bom, divertido, pouco usei sofrido, porque geralmente sempre no calor, né? E tu tem que ir bem agasalhado. Mas é bom, é divertido, porque é um bichinho assim que é brabo, tem que se cuidar, não pode se bobear, mas é bom, é bem divertido, é um prazer a gente trabalhar com abelha. Na verdade, eu ajudo as caixas e eu tracilho. Com tracilho eu uso uma faca grande, média talvez, e frego as tracilhos ao redor. E as caixas eu vou aqui fora. As abelhas são venenosas, mas eu tenho pavor de abelha. E tem humano também, que também tem pavor de abelha. Mas eu gosto também do trabalho nas abelhas faz. É o seguinte, as abelhas que nós temos aqui hoje trabalhando é as africanizadas. Antigamente nós tínhamos as europeias aqui no Brasil, mas as europeias praticamente foram extintas aqui pelas africanizadas, que depois que entrou africanizadas, elas eram mais agressivas e foi eliminando as abelhas mais dóceis. Então, sem ferão que temos hoje aqui, é aquelas abelhas mirim, que é o mosquitinho, tem a jataí, que eu também tenho apenas para um hobby, tenho lá em casa, na minha garagem. E nós, para mel, só temos africanizada hoje aqui, tá? Bom, as caixas estão no mato, nas capoeiras, coisas assim, onde tem mais proteção de vento e de excesso de sol. Pela parte da manhã, geralmente as caixas estão recebendo sol. A parte da tarde, elas estão na sombra. E é claro, cada caixa tem sua telha, para evitar a água, a umidade. Porque se entrar a umidade, entra a doença, entra o mofo, entra a doença para as abelhas. E o preparo delas mais ou menos o seguinte: tu prepara uma caixa, tu lança essa caixa no meio do mato com iscas, os caixilhos com uma laminazinha de cera, para atrair as abelhas. Elas vão até lá, sentem que o ambiente é bom e traz o enxame para dentro. E daí, de lá em diante, nós temos que cuidar no inverno. Se tem um inverno muito rigoroso, muito frio e umidade, chuva demais, precisa de alimentação. Então a gente dá uma alimentação no inverno para elas se manterem vivas e entrar na primavera um pouquinho mais fortes, para produzir o mel. A cera, nós trabalhamos da seguinte maneira: pegamos a cera que é velha, uma cera que é escura, e a gente derrete essa cera em vasilhas com fogo embaixo, claro, né, água, e depois forma o tijolo. Depois de esfriar e passar no pano umas par de vezes, ela vai ficando cada vez mais limpinha e amarelinhas, aquele tijolo.
Então tu pega aquele tijolo, esquenta novamente em banho-maria e passa numa forma de madeira que dá o quadro da cera, uma lâmina da cera, um quadro assim. E da gente passa numa prensa e forma o dito favo com o desenho. Que as abelhas depois vai copiar o desenho que está no favo para fazer os alvéolos delas. E ali elas colocam o mel e vão lacrar e nós depois vamos trocar caixilhos de ceras vazios por caixilho cheio nas caixas e transporta em caixa de transporte com proteção, com fundos e coberturas. E trazemos para a nossa área de centrifugação praticamente zero em abelhas, não se agride as abelhas, você trabalha com todo jeitinho. E à noite a gente centrifuga onde que a abelha não fica vindo ali, se estressando, coisa assim, a gente centrifuga à noite e no outro dia vai outras caixas e troca esses mesmos caixilhos para os caixilhos cheios de novo. Bom, o favo é o seguinte, quando a abelha produz só o mel no favo, ele dura também 3 anos sem problema nenhum. Depois começa a pegar tonalidades mais escuras e até ficar escuro. E se meter a família, às vezes ela enche a caixa, a parte do ninho embaixo ela enche de família e falta espaço, porque a rainha de alta produção, a rainha nova, ela começa a meter família na parte das melgueiras em cima, onde que tem esses favos de mel. E daí escurece muito a cera. Então a gente tem que trocar todos os anos, até às vezes nem dá para circular o ano todo. Então tu corta aquele favo mais antigo, escuro, e funde ele, que eu falei antes, faz aqueles blocos e retorna a fazer a lâmina para ir para os caixilhos de novo. A tirada de mel varia muito. Um ano muito bom de florada boa, não muita chuva e enxames bons, fortes, tu até pode extrair, olha, 4 a 5 vezes o mel da mesma caixa, numa temporada, tá? Que vai de setembro, outubro a fevereiro, março. E depois tu deixa o resto para que ficar em março em diante para ter alimentação para o inverno a mais do que elas têm no ninho, a parte de baixo do ninho delas.